Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. No programa anterior nós falamos a respeito do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Nós pudemos ver que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Antes de nós conhecermos o Espiritismo, muitas vezes nós imaginávamos o que é o espírito, né? Que aquele fantasminha passando, aquela alma penada, aquela coisa que as pessoas às vezes falavam assim, Deus me livre, não quero nem falar de espírito, meu Deus do céu. E não, nós vimos que os espíritos são seres inteligentes da criação, de uma forma muito simples, muito clara. Kardec vai descortinando esse mundo dos espíritos, esse mundo espírita. Hoje nós estaremos dando continuidade a este assunto, fique conosco, pegue o seu bloco de anotações, seu notebook, vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Este estímulo que a Solange acabou de dar deve servir para você estar buscando constantemente informações a respeito, porque quando a gente não sabe, tem medo, mas quando a gente sabe, o Espiritismo fica sem mistério, sem medo, sem tremor, sem aquela assombração. É por isso que nosso programa está aqui, para que você entenda estas coisas. E no estudo das perguntas do Livro dos Espíritos, na sequência, nós vamos continuar agora o segundo livro que começamos no programa anterior. Mas antes, a Solange tem a pergunta isca e mais alguns avisos. Vamos lá, para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um quadradinho com a seguinte pergunta: o mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? De novo, hein? Vamos lá. O mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? Então, mande para a gente os seus comentários, suas perguntas. Você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827, ou também através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Ok? Vamos em frente, André? Isso mesmo, Solange. Nós estamos mandando um grande abraço para muitos que já estão nos assistindo, especialmente para a nossa querida Maria da Graça, lá de Biella, juntamente com seu esposo, o Hermano, e a sua irmã Edna, que estão lá na Itália, entre outros que já nos mandaram a saudação, assistindo o nosso programa. Nosso carinhoso abraço para vocês todos aí, não é? É isso mesmo. Agora, nós vamos dar continuidade ao tema, buscando aprofundar aquilo que Kardec estava desejando saber a respeito dos espíritos. Nós vamos ao primeiro slide. O Everaldo, nosso querido companheiro que está aqui ao lado da Camila Lopes, o Everaldo e a Camila estão responsáveis pelo nosso programa de hoje. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que mostra para você as perguntas que vão da número 76 até a número 131. Veja só o slide aí, o Everaldo colocou para vocês. Este é o tema que vai falar sobre o mundo espírita e especificamente sobre os espíritos, como a Solange estava falando. Então, hoje nós vamos para a primeira questão, a questão que na semana passada nós já tínhamos deixado de lado, a questão 79, e hoje nós vamos começar no slide da pergunta número 80, Solange. Vamos lá. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Veja só. Kardec está muito interessado em investigar a respeito de quando os espíritos foram criados, como foram criados. E no último programa, você ouviu várias vezes os espíritos dizerem que a origem mesmo, Solange, a origem deles era alguma coisa que eles não podiam atestar com profundidade e exatidão. Porque certamente, até chegarmos na criação de nós mesmos é alguma coisa complicada. Portanto, os espíritos não estão dizendo que será impossível compreender, mas que para o nosso grau de evolução ainda era difícil a gente ter uma noção mais exata a respeito deste processo. Como eles diziam lá, ainda era um mistério como e quando os espíritos haviam sido criados. Mas Kardec agora está abordando o assunto de uma outra forma. Ele está perguntando se a criação dos espíritos é permanente, ou seja, Deus continua criando permanentemente, ou isso só aconteceu na origem dos tempos? E depois Deus ficou se abanando e tomando conta da criançada toda, não é? Vamos ver então a resposta. O Everaldo vai pôr para você na tela a resposta que os espíritos deram.
é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. A criação é uma coisa ininterrupta. É algo que vai nascendo como a fonte vai brotando do solo, não é? Então os espíritos estão dizendo, não, ele nunca deixou de criar. A criação é incessante. Ah, interessante. Aí Kardec pega essa informação e faz uma nova pergunta que o Everaldo vai pôr para você. A pergunta número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É a pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Bem, Kardec está fustigando de novo como é que os espíritos aparecem. Tá vendo como ele não cansa? Os espíritos disseram que não dava para explicar ainda. Mas Kardec já tentou saber se Deus continua criando sempre ou só criou no começo. E agora, se os espíritos aparecem espontaneamente ou Deus utiliza aquela matriz inicial e depois vai fazendo os espíritos a partir delas. Os espíritos se formam espontaneamente ou eles decorrem uns dos outros, vão se subdividindo. Vamos ver o que os espíritos respondem aqui. Na geral, o nosso querido Everaldo vai colocar para vocês. Pode deixar, Everaldo, pode pôr a resposta da questão 81. Vamos lá. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Olha lá, os espíritos não estão caindo nas armadilhas de Kardec. Ou seja, não são armadilhas, não é? Kardec está tentando obter informações e os espíritos sabem. Mas eles ainda continuam a dizer como e quando a origem deles ainda é um mistério. Mas eles afirmam uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com a origem, a forma de criar, que nós já encontramos lá na Bíblia. No Gênesis, quando vamos estudá-lo, nós encontramos aquelas frases bonitas que Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, nós encontramos o verbo criador, o verbo. O verbo pode ser uma expressão utilizada para significar qualquer palavra. Ah, a palavra criadora. Mas a expressão o verbo em nossa gramática, é aquela palavra que designa a ação. Você pode criar um parágrafo todinho com substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, artigos. Mas se não tiver um verbo, você não sabe o que aquele parágrafo quer dizer. Então pode ser um parágrafo de 10 linhas e você não entende o significado porque não está direcionado, está juntado, qualificado, mas não está apontando o motivo, o porquê. Agora, você pode responder uma pergunta com uma palavra e tudo fazer sentido. Alguém fala assim, ai, ô Solange, onde será que mora agora o seu Antônio? Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Ele vinha sempre nos visitar na terça-feira, ele assistia o nosso programa Espiritismo Sem Mistério, nunca mais apareceu. Por que será que ele não veio mais, ou que ele não escreveu mais, que ele não deu o seu like mais no nosso YouTube? O que será que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Uma única resposta com o verbo. O verbo morrer significa tudo. Então o verbo significa essa vontade, aquilo que expressa a ação. Então nós temos na resposta dessa questão, Kardec ouvindo dos espíritos, o que você vai ler de novo, olha aí na tela. Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Como é a criação? É pela vontade. A vontade é a força criadora. Essa mesma vontade que nós temos, obviamente que não pode ser igual à de Deus, mas em nós também a vontade é uma força realizadora, é uma força criadora, é uma força que chega a um objetivo e faz a gente sair de um ponto e migrar para um outro. Quando nós não atuamos, quando nós não fazemos nada, nós ficamos no marasmo, nós apodrecemos em vida. Nós continuamos sempre reclamando dos problemas, mas não tomamos uma iniciativa para solucioná-los. Deus cria todas as criaturas pela sua vontade.
Agora, como e quando, o que era que Kardec estava querendo saber, ainda é um mistério. A origem dos espíritos, como diz aqui na minha câmera pessoal, é um mistério. Kardec ainda não está autorizado a receber a informação e a explicá-la para nós. Porque os espíritos sabem que ainda há falta de muita coisa para que nós possamos entender. Mas então, isso quer dizer